Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula veremos o conceito de afinidade eletrônica. Vamos analisar esse termo afinidade eletrônica para entender o que é isso? O que significa a palavra afinidade? Você tem afinidade por alguma disciplina? Afinidade, então, significa gostar ou ter uma relação positiva. E eletrônico vem de elétrons. Então, o termo afinidade eletrônica está relacionado com a medida de atração ou afinidade de um átomo por um elétron que é adicionado em sua camada de valência. Para muitos átomos, a energia é liberada quando um elétron é adicionado. Eu coloquei uma figurinha aqui para vocês. Vocês conhecem a tirinha do Calvin e Hobbes, né? Então, eu estou colocando aqui que o Hobbes é um átomo e o Calvin é um novo elétron adicionado. Quanto maior for a afinidade desse átomo por esse elétron adicionado, maior a quantidade de energia liberada. Então, vamos para essa videoaula? A afinidade eletrônica é definida como a variação de energia que ocorre quando um elétron é adicionado a um átomo gasoso. Vejamos aqui no exemplo o átomo gasoso de flúor. O flúor tem número atômico 9. Isso significa que ele tem 9 prótons dentro do núcleo. Como átomo neutro, ele também terá 9 elétrons na eletrosfera, distribuídos da seguinte maneira: 2 elétrons no primeiro nível, um S2, e 7 elétrons no segundo nível distribuído, 2S2, 2P5. Como eu havia dito para vocês, em muitos átomos a energia é liberada quando um elétron é adicionado. Isso ocorre aqui no átomo de flúor. Quando um elétron é adicionado à eletrosfera de flúor, ele libera uma quantidade de energia e se transforma no ânion F-1. É importante entender as diferenças entre energia de ionização e afinidade eletrônica. A energia de ionização mede a facilidade com que um átomo perde um elétron, enquanto a afinidade eletrônica mede a facilidade com que um átomo ganha um elétron. Outra questão importante é quanto os valores e os sinais dessa energia. Os sinais de energia vocês vão ver só o ano que vem em termoquímica, mas para adiantar, nós vamos convencionar o seguinte: toda vez que um processo precisa receber energia para acontecer, o sinal de energia será positivo e esse processo é chamado endotérmico. O prefixo endo significa para dentro. E toda vez que o processo libera energia quando acontece, esse processo é chamado exotérmico. Exo significa para fora e a convenção do sinal é negativa. Então, vamos analisar aqui as ionizações do átomo de hidrogênio e átomo de flúor. O átomo de hidrogênio, para ser ionizado, ele precisa receber 1.310 kJ por mol de energia. Assim, esse átomo será transformado, olha aqui o sentido da flechinha, o sentido da transformação, no cátion H+, mais o elétron. Então, a energia de ionização é uma energia necessária para arrancar o elétron, ou seja, estamos realizando trabalho na retirada do elétron. Essa energia vai ser sempre positiva, e quanto maior o seu valor, mais difícil é retirar o elétron desse átomo. Se vocês prestarem atenção aqui na afinidade eletrônica, o sinalzinho aqui é negativo, porque, como eu falei para vocês, a convenção de sinal termodinâmico nos diz que se a energia é liberada durante o processo, o seu valor será negativo. Portanto, quanto maior a atração do elétron pelo átomo, né, esse elétron adicionado e o átomo, maior será a afinidade eletrônica, ou mais negativa será a afinidade eletrônica, maior a energia liberada.
Aqui na representação, nós estamos dizendo que o átomo de flúor gasoso, quando ele recebe o elétron, ó, o elétron está antes da setinha, ele se transforma no ânion F- e durante esse processo, 328 kJ por mol de energia são liberados, ou seja, quanto maior o valor negativo da afinidade eletrônica, mais energia liberada. Quanto maior a energia liberada, mais afinidade o átomo terá com esse elétron que está sendo adicionado. Vamos analisar as afinidades eletrônicas para os elementos representativos dos primeiros 5 períodos da tabela periódica. A afinidade eletrônica geralmente torna-se cada vez mais negativa à medida que caminhamos ao longo do período no sentido do grupo dos halogênios, que é o grupo 17, ou na nomenclatura mais antiga, o grupo 7A. Observamos aqui nessa tabela que os valores mais negativos pertencem a esse grupo, né? Dentro dessa tabela aqui, os valores negativos, os maiores valores negativos, são dos halogênios. Lembrando, quanto mais negativa a afinidade eletrônica, mais afinidade o elemento vai ter com o elétron que está entrando em sua camada de valência. Eu vou fazer um spoiler aqui da próxima videoaula para tentar explicar por que os halogênios possuem alta afinidade eletrônica. Aqui estão representadas as configurações eletrônicas dos 4 primeiros elementos do grupo 17, que é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Notem que todos esses elementos possuem 7 elétrons na camada de valência, ok? Então, esses elementos, eles precisam de apenas um elétron para completar o subnível P. Ao ganhar um elétron, os halogênios se transformam nos ânions com carga -1. E olha o que acontece com a configuração eletrônica deles quando eles ganham um elétron. Todos os halogênios, ao ganharem um elétron, completam o seu subnível P. E esse elemento, esse ânion, adquire configuração eletrônica do gás nobre que vem logo após o halogênio. Ou seja, o flúor, quando ganha um elétron, torna-se o ânion fluoreto com configuração eletrônica do neônio. O cloro torna-se cloreto com configuração eletrônica do argônio. O bromo torna-se brometo com configuração eletrônica do criptônio. E o iodo torna-se iodeto com a configuração eletrônica do xenônio. Então, ao ganhar esse elétron, os halogênios transformam-se em ânion com carga -1, que são muito estáveis, pois adquirem configuração eletrônica de gás nobre. Por isso, os halogênios possuem afinidades eletrônicas mais negativas da tabela periódica. Em contrapartida, os gases nobres, olha aqui, possuem afinidade eletrônica maior que 0. O que será que isso significa? Bom, se pegarmos a configuração eletrônica de um gás nobre, ele vai ter os seus subníveis S e P da camada de valência completos. Para adicionar mais um elétron aqui, eu teria que adicionar no próximo nível de energia, ou seja, se eu adicionasse um elétron no neônio, esse elétron entraria no 3s1. Então, a adição de um elétron em gás nobre deve ser feita sempre em um nível de energia maior, uma vez que os gases nobres já possuem o último subnível completamente preenchidos, como veremos na próxima videoaula. Ocupar um nível energético maior é desfavorável energeticamente. Assim, a afinidade eletrônica dos gases nobres é altamente positiva, ou seja, eles não querem um elétron adicional. É isso que significa uma afinidade eletrônica positiva. Esse núcleo não tem afinidade a mais um elétron, a um elétron adicional, ok? Então, relembrando, dentro de um período, a afinidade eletrônica aumenta, né? No sentido do grupo 1 ao grupo 17.
E dentro de um mesmo grupo, o que a gente pode ver? Será que existe alguma tendência dentro do grupo? Se vocês prestarem atenção, há uma leve diminuição ao longo do grupo, mas as afinidades eletrônicas não variam muito à medida que descemos de uma família ou grupo. Por quê? Porque nesse caso, o elétron será colocado em um mesmo tipo de orbital, todos no orbital P, ok? Por exemplo, no caso dos halogênios aqui. Então, todos eles são colocados no mesmo tipo de orbital, mas cada vez mais distante do núcleo, né? Então, no segundo período, a camada de valência é o nível 2, no terceiro período, o nível 3, no quarto, o nível 4 e assim por diante. Então, os elétrons vão ser colocados cada vez mais distantes do núcleo. O que significa isso? A atração entre esse elétron novo e o núcleo cada vez é menor. Por isso que há uma leve diminuição na afinidade eletrônica ao longo do grupo, mas muito pequena, tá? Há um leve aumento da energia, as afinidades eletrônicas tornam-se menos negativas, pois a atração do elétron novo ao núcleo diminui porque aumenta-se a distância desse elétron ao núcleo. Essa foi a videoaula sobre afinidade eletrônica. Na próxima videoaula, veremos como essas propriedades interferem na maneira com que os átomos se ligam. Então, até a próxima! When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say, well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song.